agora nós vamos ter uma entrevista muito importante, prestem bastante atenção, porque o presidente do INSS, Leonardo Rolim, está conosco. Há muitas dúvidas a tirar em relação à Previdência Social nesse momento de pandemia. Nós temos recebido algumas reclamações sobre a demora de atendimento. O INSS está com falta de pessoal nesse momento, Leonardo Rolim? Muito bom dia. Bom dia. Não, nós não estamos com falta de pessoal. Pelo contrário, a nossa produtividade aumentou, nós reduzimos as filas. Na verdade, a redução das filas vem acontecendo desde agosto, mas do início do ano para cá aceleramos isso. Temos concedido um número maior de benefícios do que a quantidade de solicitações todos os meses, desde agosto até hoje. Inclusive, em função da pandemia, as agências estão sem atendimento a público. Porém, os servidores da INSS continuam trabalhando, a maior parte deles agora em seu domicílio. Nós já tínhamos uma parcela de servidores em trabalho a domicílio desde o ano passado. Agora está a grande maioria. Então, pessoas que estavam em atendimento agora estão fazendo análise. Isso faz com que a gente consiga analisar mais do que já analisávamos anteriormente. Presidente, bom dia. Se o INSS tem um número adequado de funcionários, por que deixou acumular tantos pedidos de aposentadoria, né? Foram milhões, eu acho. Ou pelo menos, enfim, um número bastante significativo. 2 milhões, Cláudio. 2 milhões, né? Fazendo com que, inclusive, o governo tivesse convocado, tenha baixado medida, convocando aposentados, militares, etc., para zerar essa fila. O que é que aconteceu? Então, na verdade, no momento mais crítico, que foi em julho do ano passado, chegou a 2,4 milhões de requerimentos iniciais na fila, né? Então, de fato, houve um acúmulo. Isso foi um processo que começou em 2014 e 2015, que culminou com a greve que ocorreu naquele ano, em função do esgotamento do modelo anterior do INSS, que era um modelo baseado em atendimento presencial. E como é que era feito? Esse modelo foi implantado a partir de 2006 até 2008, ele foi consolidado. Antes, nós tínhamos aquelas filas enormes, vergonhosas, né? As pessoas dormiam na frente da agência do INSS para ser atendida. Então, foi implantado um modelo de agendamento. Era chamada fila virtual. Você ligava no 135 ou entrava no computador e agendava uma perícia. No momento que o INSS estava atendendo bem, essa espera, em média, era de 20, 25 dias. Em grande parte dos casos, quando a pessoa era atendida, naquele mesmo momento, se tivesse toda a documentação, ok, o benefício já era concedido. Se tivesse faltando algo, a pessoa encaminhava depois e o benefício era concedido alguns dias depois. Porém, a espera era na fila. Essa fila foi aumentando, para se ter uma ideia, entre 2015 e 2016, essa espera, ela estava acima de 60 dias. Então, nós tínhamos uma fila grande, sim, que estava escondida no agendamento. Então, só que essa fila, ela foi ainda ampliada. Por quê? Depois da greve, foi decidido que os servidores que poderiam se aposentar, eles levariam a gratificação chamada GDAS. A partir de janeiro de 2019, eles levariam 100% dessa gratificação. Eu acho que é justo eles levarem 100% da gratificação, sim. Porém, a forma que foi feita levou a um grande número de servidores se programarem para se aposentar no início de 2019. Então, nós já tínhamos um modelo que já estava superado, né, que não estava mais dando conta, as filas cada vez maiores. Esse tempo que eu falei, acima de 60 dias, era a média. Em alguns locais chegava a 6 meses. Né, e com esse
grande número de aposentadorias em início de 2019, a tendência era que a situação ficasse ainda pior. Então, em 2017, o INSS começou a fazer a transformação digital, a buscar um novo modelo, né, de funcionamento. Então, a lógica passou a ser das pessoas requererem o benefício pelo aplicativo do celular, ou pelo 135, ou pelo computador, sem precisar ir para a agência, e um grupo de servidores analisarem, trabalharem só em análise, procurar fazer sempre que possível concessões automáticas. É um novo modelo de transformação digital que o INSS está passando desde 2017, que ainda não foi concluído. Nós esperamos concluir até final do ano que vem. Então, com isso, aquela fila que estava escondida desapareceu. Eu hoje entro no meu aplicativo e requeiro imediatamente o benefício. Não tenho que esperar 60, 90, 120 dias para ser atendido. Então, presidente, durante agora a pandemia, né, que as pessoas estão desesperadas por dinheiro, né, ou pelo auxílio emergencial, ou pelos benefícios que são pagos pelo INSS, a média de tempo de espera para pedido de aposentadoria, auxílio-doença, para seguro-desemprego, qualquer outro benefício pago pelo INSS, é aquele que já foi um dia, está mais demorado, está mais rápido? Qual é o prazo em média para a obtenção desse dinheiro, de quem tem direito a ele, claro? Então, o que aconteceu foi que no início do processo de transformação, esse tempo aumentou. Como eu falei, até julho do ano passado. De lá para cá, vem diminuindo substancialmente. Essa fila, que era de 2.400.000, ela hoje está em pouco mais de 1 milhão. E a maior parte desses mais de 1 milhão que ainda estão na fila estão no que a gente chama de exigências, estão dependendo de alguma informação complementar do segurado. Então, hoje, no INSS, pendente de análise, nós temos menos de 300 mil. Eu posso dizer que é basicamente o fluxo. Todo mês, nós recebemos algo em torno de 700 mil novos requerimentos. E o que nós temos hoje, sem nenhuma análise do servidor do INSS, é menos de 300 mil. Leonardo Rolim, presidente do INSS, está conosco aqui. Pelo que eu entendi das respostas que o senhor deu aí, das perguntas dos colegas aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, o número de pessoas que tinham problema de registro com o INSS já foi sanado. É isso mesmo? Já há um banco de dados sólido com todos aqueles que estão aptos a requisitar algum benefício do INSS? Nós melhoramos muito as bases de dados, mas ainda temos problema. Por isso que temos um número grande de exigências. Parte dessas mais de 900 mil requerimentos com exigências é em função do trabalhador ter uma parte do tempo de contribuição dele que não foi lançado devidamente no sistema. Nós estamos trabalhando para que isso melhore a cada vez. Vou dar um exemplo. O trabalhador teve um período que o empregador não informou o tempo. Ele não precisa necessariamente ter contribuído. Se a empresa não contribuiu, não é culpa do trabalhador, mas a empresa precisa ter informado aquele tempo. Se a empresa não informou aquele tempo, nós não temos no nosso cadastro. Então, ele precisa apresentar uma documentação complementar para o INSS. Por exemplo, a carteira de trabalho, alguma declaração. Então, essa dificuldade é que gera as exigências e faz com que, em alguns casos, a concessão seja mais demorada. E a gente corre o risco da judicialização, porque a pessoa que não consegue o benefício e não consegue resposta do INSS, ela procura um advogado, procura a defensoria pública e vai pedir para um juiz de direito a autorização para o benefício que julga ter direito. Aumentou o número de ações contra o INSS por causa desse problema? Olha, nós não temos estatísticas recentes, né? A judicialização tem crescido nos últimos anos. Eu não tenho como te dizer se no período da pandemia houve aumento ou redução. Mas a judicialização, ela ocorre muito mais pela negativa do que propriamente pelo fato de estar em alguma exigência. A demora que ocorreu durante um período, como eu te falei, de 2015 até o início desse ano,
sem dúvida alguma, ela leva a um aumento também da judicialização. Mas a principal razão da judicialização é aquelas pessoas que têm o benefício negado e acham que têm direito e vão à justiça. Alguns conseguem, outros não. Presidente, vários ouvintes aqui, muitos mesmo, da Rádio Bandeirantes, estão escrevendo para a gente, enquanto o senhor fala conosco, relatando casos pessoais de demora na análise ou de pedidos de aposentadoria ou de demora na análise de pedidos de revisão e também questões referentes à perícia médica. E aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte, são casos concretos aqui que nos são trazidos, não é? O fim da fila física não pode ter gerado ali uma impressão irreal de fim da fila real também? Não, pelo contrário, até pela transparência dos dados, né, eu reconheço, como eu disse, que houve num primeiro momento um aumento da fila, até chegarmos, como eu falei, a julho do ano passado, com uma fila de 2,4 milhões de benefícios a ser concedidos, quando a média de requerimentos mensais em torno de 700 mil. Então, tínhamos um estoque muito grande. Sem dúvida. Agora, essa fila tem reduzido substancialmente de lá para cá. Presidente, como é que é possível um processo sair aqui de São Paulo e parar no Espírito Santo, hein? E uma dificuldade para voltar para cá. Nós tomamos conhecimento de um caso concreto de um processo que já faz meses que está rolando e não volta para São Paulo, foi para o Espírito Santo. Tem alguma razão prática? Nessa lógica da transformação digital, nós temos filas nacionais. A análise, ela não é feita no local fisicamente como era antigamente. Então, é um servidor que muitas vezes está trabalhando em casa e ele recebe um benefício de qualquer lugar, porque a regra é a mesma para o Brasil inteiro. Então, eu posso ter um número maior de pessoas em São Paulo do que no Amazonas, de acordo com o número de requerimentos e vice-versa. Então, quer dizer que tem uma distribuição, essa organização nacional, eu consigo utilizar melhor a capacidade de trabalho dos nossos servidores. É importante esse esclarecimento. Quer dizer que o processo pode ser enviado para onde há menos processos para analisar? Exatamente. Ele não é analisado mais por uma agência como era antigamente. É por uma central especializada em análise de benefícios. E essas centrais estão espalhadas pelo Brasil inteiro. E nós temos filas regionais e filas nacionais. Presidente, além de todas as dificuldades, né, com a reforma da Previdência, as pessoas, houve uma corrida pela aposentadoria, etc., a gente sabe disso, mas, de outro modo, houve também um aumento muito grande, segundo várias denúncias que foram publicadas, etc., houve um aumento significativo do número de processos que foram recusados, né, que foram requerimentos de aposentadoria que foram denegados. Houve uma orientação nesse sentido, assim, para segurar a onda daquela avalanche de pedidos de aposentadoria, vamos também aqui apertar os critérios, vamos ser mais rigorosos, alguma coisa assim, ou simplesmente, porque eu pelo menos conheço vários casos de pessoas que requereram aposentadoria com todo o direito de fazê-lo e, no entanto, tiveram o seu pedido recusado. Eu queria saber se houve alguma orientação no INSS, do governo, no sentido de segurar o máximo possível o número de aposentadorias. Não, de forma alguma, muito pelo contrário, porque se eu faço uma concessão errada, uma análise errada e nego um benefício, seguramente ele vai voltar pela justiça, nós vamos pagar juros, correção monetária e vai ter todo o custo da judicialização. A judicialização da Previdência, ela gera uma despesa anual, de acordo com a análise do TCU, em torno de 4 bilhões de reais. Então seria uma loucura, uma irresponsabilidade orientarmos as pessoas a negarem, né, para ir para a justiça, de forma alguma. Houve um certo aumento no percentual de indeferimento, não foi algo muito grande, mas normal em função da maior facilidade das pessoas darem entrada. Então é natural, quando a pessoa dar entrada na frente de um servidor do INSS, quando ele não tem o direito, o servidor já explica ali a ele nem dá entrada.
quando ele vai direto num aplicativo, ele muitas vezes ele não sabe que não tem um direito, mas como é um direito dele fazer o requerimento, ele faz. Isso é que levou a ter um percentual um pouco maior, não é tão grande, mas um pouco maior de indeferimento. Leonardo Rolim, presidente do INSS, alguém suspirou aí, quer fazer a última pergunta? Assim, o INSS tem fama, presidente, tem uma reputação antiga, né, de ser uma repartição daquelas das mais atrasadas, né? Assim, a minha experiência em guichês do INSS é quase nenhuma, mas as que eu tive foram terríveis, né? Funcionários mal-humorados, estou falando do atendimento presencial, funcionários mal-humorados, né, com cara feia, como se estivesse fazendo favor ao cidadão que até paga o salário dele, e é tudo muito difícil, é tudo muito dificultado para que o cidadão exerça o seu direito, né, ou os seus direitos ali nos postos de INSS. Temos a expectativa de que em algum momento teremos um INSS mais moderno, que privilegie o cidadão, né? Porque afinal de contas é ele quem paga a conta, né? Passa a vida inteira bancando aí o sistema, etc. Enfim, sustentando tudo isso, inclusive os salários dos servidores, e não merece, quando está velho, no fim da sua atividade econômica, ser tratado dessa maneira. Temos esperança de que um dia esse estado de coisas vai mudar? Olha, em primeiro lugar, o INSS hoje é modelo de transformação digital no governo federal. Nós temos um sistema digital moderno em termos de gestão, com a grande quantidade de servidores em teletrabalho ou trabalho semipresencial, com todos os requerimentos podendo ser feitos pelo celular, a maior parte das informações que o trabalhador, que o cidadão precisa, ele consegue ter pelo aplicativo ou pelo nosso call center, 135. Então, o INSS se modernizou muito nos últimos anos. Quanto à questão de atendimento, nós estamos fazendo um trabalho para modernizar nossas agências, né? Temos dificuldade em função das limitações que o teto de gasto nos impõe, mas estamos buscando modernizar nossas agências para atendermos cada vez melhor, inclusive buscarmos ouvir a opinião do cidadão, a avaliação do cidadão em relação ao nosso atendimento. Espero que em breve a gente tenha um modelo de avaliação do cidadão sobre o atendimento do INSS, que esse feedback vai ser fundamental para melhorarmos cada vez mais esse atendimento. Presidente Leonardo Rolim, a minha última pergunta ao senhor. Nesse período aqui de afastamento, de teletrabalho, o período da pandemia, certamente há aqueles cérebros, né, que projetam o futuro do INSS. Isso está sendo feito quando voltar o atendimento presencial, voltar à normalidade, nós vamos ter modificações? Nós estamos trabalhando, sim. Não sei se teremos todas as mudanças implementadas imediatamente, mas teremos mudanças importantes na melhoria do atendimento e um processo que a gente espera concluir até final do ano que vem. Presidente, só uma última. O seguro-desemprego pedido aumentou muito desde o início da pandemia? Olha, o seguro-desemprego ele não é requerido no INSS. Eu não saberia te informar os dados sobre o seguro-desemprego. Mas o INSS está sendo procurado, aproveitando até o gancho aí da pergunta do Rafael, de pessoas que acham que o INSS também fornece auxílio? No nosso call center vem sim algumas informações e nós passamos, inclusive informações trabalhistas. Eu acho que talvez tenha sido isso que criou alguma confusão. A Caixa, né? Do dia 15 deste mês, o nosso call center passou também a dar informações trabalhistas. Então, nós sim temos dado informações sobre seguro-desemprego e sobre o auxílio emergencial para os empregados. Dirá alguém, presidente, o senhor não precisa se preocupar com as aposentadorias no futuro, porque vai acontecer muito pouco com a reforma que foi feita. É uma constatação. Certamente vai demorar mais para entrar pedido, né, presidente? Não,
Pelo contrário, eu conheço bem a reforma, eu participei de todo o trabalho. Com a reforma não vai ter redução de aposentadorias, não vai ter redução de gasto previdenciário em nenhum momento. O que ela levou foi uma desaceleração. Iria aumentar muito porque o Brasil está envelhecendo rapidamente. Vai aumentar menos, não é que vai reduzir. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes nesta manhã com o Leonardo Rolim, presidente do INSS. Obrigado pela entrevista, até uma próxima. Até, eu que agradeço. Rede Bandeirantes de Rádio.